primeira vez que você está aqui com a gente e tô aqui tentando, vou gravar nossa live também para disponibilizar depois para a galera aí que não consegue assistir. Eu só estou preparando aqui para a gente começar e vai ficar disponibilizado no YouTube, galerinha. A gente também vai botar nas outras mídias, mas aí você consegue assistir na íntegra no nosso canal, lá no nosso Instagram, lá no nosso Facebook. Existem os links, a gente também vai estar disseminando, passando esses links para vocês que não conseguem assistir, não conseguiram assistir, ou se vocês quiserem rever de novo, né, vale a pena ver de novo, assistam as nossas lives. E a live de hoje é com a nossa professora Miriam Mota. Ela é professora, ela vai falar hoje aqui com a gente sobre segurança de voo, né, professora? Então eu passo a palavra só para você fazer uma breve apresentação por onde você já passou, como você conseguiu esse conhecimento todo. Vamos lá, a palavra é sua. Então, gente, em 84 eu fazia estatística, era totalmente da parte das exatas, e um dia eu resolvi fazer prova para Varig. Abriu a inscrição para ser comissário, eu nem sabia o que era isso, mas eu resolvi que eu ia morar em São Paulo e ia ser comissária. Bom, passei, ia ficar só 2 aninhos, isso foi em 84 e eu estou aqui até hoje. Até o ano passado eu voei, estava na Avianca. Vocês fizeram uma escolha perfeita. É uma ótima escola de aviação, forma realmente profissionais. E eu comecei a fazer parte do grupo de instrutores da Educar. O grupo de instrutores, eu comecei com CRM, emergências, e agora com segurança de voo. Depois que eu fiz um curso também na ANAC de SGSO, que é de gerenciamento de riscos dentro da segurança da operação de voo. Agora a gente ia fazer uma semana safety super interessante, mas que foi cancelada, adiada por essa pandemia aí que está se alastrando mesmo. Mas estou aqui com vocês agora como instrutora da Educar, com uma paixão enorme, não é nem orgulho, é paixão mesmo. Morrendo de saudade dos meus alunos, estou louca para abraçar vocês com vontade, dessa vez vai ser com vontade mesmo, que vocês estejam muito bem, e não fiquem muito chateados com essa crise toda de aviação, não. É um reflexo do que a gente está passando, mas eu aprendi nesses 35 anos aí voando direto, que a aviação é cosmo-caos. Vamos aproveitar esse caos que ela está agora e se preparar para o cosmo, porque assim que a gente voltar a voar normalmente, vai abrir muita frente, e que bom que vocês estejam preparados para terminar o curso, enfrentar o ANAC, tirar a carteira e começar a voar, que é muito bom. Voar é muito bom. Enquanto isso, a gente vai se preparando com segurança, porque voar com segurança é que é o interessante, viu? Voar sem segurança não é lá muito bom, não. Tá? E aí a gente começa aqui essa live. Antes que eu esqueça, o Beto pediu para eu dar um recado aí para o pessoal, dar uma olhadinha no e-mail, tá bom? Parece que tem uma lista de CBA, acho que CBA, para vocês darem uma olhada em umas questões, inclusive valendo, acho que vale ponto. Bom, enfim, está tudo explicadinho no e-mail, deem uma checada no e-mail de vocês, tá bom? E aí, vamos começar. Maravilha. Complementando o recado, não só por e-mail, mas foi enviado para cada grupo das turmas ativas da escola, tá? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, também pergunta lá no WhatsApp, porque a Vivi, ela encaminhou o vídeo, a explicação, tudo direitinho para vocês lá também. Certinho? Vamos lá? Vamos começar? Eu recebi umas perguntas aqui, algumas. Uma delas me pedia para definir segurança de voo, né? Definir a matéria que a gente dá. E o que eu posso dizer para vocês aí, além de toda a matéria que vocês têm escrita no nosso manual, o que seria segurança de voo? Segurança de voo é uma forma da gente estudar como diminuir os riscos dos perigos que a gente encontra na aviação, que são muitos.
O certo é que a gente diminua esses riscos por uma forma aceitável ou até abaixo dessa forma aceitável, desse nível aceitável de riscos. Como? Investigando acidentes, a gente tem bastante recurso para que esse acidente não ocorra novamente, para fazer uma prevenção. Então, é bem baseado entre investigação e prevenção de acidentes. É nisso que a gente trabalha o tempo todo. Dentro de dados que a gente recolhe de uma investigação de acidente ou incidente, a gente toma precauções, a gente previne que isso aconteça novamente, ou um acidente ou um incidente aeronáutico. É assim que a gente trabalha. Dentro de uma investigação, a gente vai para uma prevenção, ou dentro de uma análise do risco daquele perigo, mas sempre calcado em já experiências anteriores. Infelizmente, as experiências não são das melhores, né? São sempre acidentes mesmo, ou até incidentes graves, e que a gente tenta que isso não se repita. Isso levando em conta os elementos de fator humano, material e operacional. São esses 3 elementos que são estudados e depois a gente chega a algumas recomendações para que isso não aconteça novamente, ou pelo menos minimizar o risco disso acontecer novamente. É uma filosofia mesmo de trabalho, de segurança, o tempo todo mantendo esse risco abaixo, de preferência abaixo do aceitável, no máximo chegando ao aceitável. E sempre identificando quando ele ultrapassando no Rio Hudson. No Rio Hudson, isso acontece. O primeiro impacto com os pássaros é um incidente. Se ele consegue voltar para o aeroporto em segurança, mesmo tendo uma coisa que vocês me perguntaram, além de acidente, incidente. Teve sim. Teve um aluno que fez a pergunta para você responder o que seria a sigla o significado da sigla ICAO. ICAO. ICAO, gente, é uma Organização Internacional da Aviação Civil. É a sigla em inglês. Aqui a gente pode falar em OACI ou ACI, né? Aí vai depender da pronúncia. No meio da aviação, usa-se muito ICAO. A ICAO é uma organização da aviação civil. Ela está em Montreal, ela foi criada na Convenção de Chicago, em 1944, para que a gente tivesse uma organização realmente na aviação civil. Após a Segunda Guerra, a aviação civil tem uma explosão, mas é necessário que seja normatizado, né? Que seja regulado esse transporte aéreo de civis. Então, na guerra não existia isso, mas depois que essa aviação civil começa a crescer tanto, a gente tem essa necessidade e é criada a ICAO. A ICAO, alguns países, a grande maioria dos países fazem parte, o Brasil inclusive, e a gente tem que seguir as normas ditadas por ela através de anexos. Inclusive o anexo que trata da segurança da aviação civil é o anexo 13. Hoje ainda entra o anexo 19, que trata do gerenciamento do risco. Não é bom? Organização da Aviação Civil Internacional. Show de bola, maravilha. Só para eu não expliquei no início, eu desativo os comentários, que primeiro a professora ela vai responder as perguntas que foram previamente enviadas aqui para a escola, né, via Story ou via qualquer outro meio de comunicação com a gente. Aí, quando ela terminar, eu vou abrir o chat, que aí vocês mandem as perguntas, façam as perguntas ao vivo aqui para a gente, tá bom? Maravilha. Professora, tem outra pergunta também de outra sigla, que é a sigla FOD. Isso tem maldade, hein? Isso tem maldade. Tem alguém querendo fazer gracinha comigo por causa das salas de aula. É uma sigla realmente que eu até brinco com o pessoal na sala de aula, que é melhor a gente falar FOD, porque, na verdade, se a gente usa uma outra pronúncia, pode significar exatamente o que isso causa. O FOD, gente, é objetos estranhos que provocam danos na aeronave. O FOD
é um perigo constante que a gente encontra e que tem que gerenciar o tempo todo. É obrigação de todos, por favor. Não, eu lembro bem nas salas, não é de quase todos, é de todos a prevenção de que não haja FOD na pista. São objetos estranhos como rodinha de mala. Quando a gente faz aquele... Vocês já devem ter visto alguns filmes de alguns trechos do pessoal jogando as malas dentro de porões. Aquilo, além de danificar a mala do passageiro, que fica bem irritado com isso, coloca a nossa segurança em risco, porque geralmente quebra a alça da mala, rodinha de carrinho, pedaços de bagagem ficam na pista. E quando gira o motor ou quando eles começam a taxiar, isso é sugado para o motor. Algumas vezes pode provocar, em alguns casos pode provocar um acidente, acidentes sérios. Tem um caso famoso que aconteceu com... droga, sumiu aqui o Concorde, que foi causado por um FOD, uma peça de um avião que tinha decolado minutos antes e que ele ingere aquilo e a explosão se dá, inclusive parando as operações do Concorde. É bem problemático e a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês começando a voar, andando na pista, indo para uma posição remota ou algum aeroporto que não tenha finger, vocês vão encontrar muita coisa, e coisas inacreditáveis, né? A gente encontra tênis na pista. Existem e muita preocupação com isso. Então, é o dano causado por objeto estranho, estranho à operação. Uma rodinha de mala é estranho à operação, ela não tem que estar na pista. Então, se a gente está passando e vê alguma coisa nesse estilo aí, que não faz parte da operação, esse lixo, né? Esse objeto estranho deve ser recolhido, seja por quem for, é uma obrigação de todos, e depositado existem vários compartimentos na pista, no aeroporto, em que você pode depositar ali. Existem uns exemplos assim bárbaros, placas na pista, coisas que a gente fica assim, não é possível, alguém colocou isso aqui de propósito, mas não é. Acontece mesmo e não é raro. Não é raro e impacta bastante na segurança do voo quando esses objetos são largados na pista. Não? Muito bom. Aí a outra pergunta e última aqui enviada com o aumento na terceirização da mão de obra na manutenção, você acha que a segurança diminuiu? Gente, olha só, a segurança nunca pode diminuir. Todas as normas, todas as homologações feitas são sempre em cima de normatizações da ICAO e todos têm que seguir. Existem empresas terceirizadas de manutenção e essas empresas elas são fiscalizadas, antes tem que ser homologadas pela ANAC, elas têm que provar que tem que participam e praticam todas as normas de segurança para que elas sejam homologadas e prestem serviços às outras empresas. As outras empresas, na Avianca, eu posso dar o exemplo da Avianca, o Chanel, nós, inclusive, dávamos aulas para os terceirizados, eles faziam parte, inclusive, do nosso treinamento como uma forma de aumentar a segurança, né? Diminuir o risco. Mas eles tinham, na própria empresa, esses cursos. Eles têm que ter orientações, eles têm que ser homologados. E quando eu falo homologados, eles vão ter que passar por uma série de testes, uma série de auditorias, são auditados frequentemente, talvez até com uma frequência maior que as empresas. Então, a segurança não vai diminuir em nada, fiquem tranquilos. Quando uma empresa de aviação terceiriza algum serviço, ela não pode terceirizar para qualquer um, ela tem que terceirizar para alguém que seja homologado àquele tipo de tarefa, aquele tipo de serviço, tá? Não se preocupem.
É uma questão que só muda o nome, e às vezes nem o nome, né? Às vezes o uniforme, eles usam o mesmo uniforme que a gente, embora sejam terceirizados, não sejam da mesma empresa. Tá? A segurança está sempre presente. Maravilha, muito bom. Galera, agora eu abri o chat para vocês. Para Opa, estou vocês com medo. Aí a Miriam está recebendo um monte de beijo, Oba! mas vamos perguntar. Caso vocês tenham alguma dúvida, vamos aproveitar. Vocês que estão estudando para a ANAC, vocês que já concluíram o curso, né, Miriam? Enquanto eles não perguntam ali, na prova da ANAC, você tem noção mais ou menos da porcentagem que cai de segurança? Querido, eu não sei te responder essa pergunta, não, de quanto cai ou quanto não cai. O que eu posso dizer aí para todo mundo que está envolvido na aviação, principalmente a gente aí que prepara vocês, o povo, para a prova de ANAC, é que independente da porcentagem, de quanto cai, quanto não cai, é importante que a gente saiba muito bem. Segurança representa a nossa vida. Então, quanto mais você tiver conhecimento, melhor vai ser a tua tomada de decisão no momento em que você vai ter que tomar e não vai ter muito tempo. Então, o que eu aconselho é que, independente da ANAC, metam a cara nessa questão de segurança. Na verdade, em todas as matérias, né? Porque na aviação tudo envolve segurança, todas as matérias envolvem segurança. É importante que a gente se torne um profissional completo. Vamos esquecer esse negócio de pensar quanto é que vai cair. Segurança cai duas perguntas só. CRM cai 3. CRM geralmente cai uma, dizem. Que seja. É um grande exemplo. A CRM caiu uma questão, duas questões, e é responsável, a falta dessas ferramentas é responsável por 80% dos acidentes e incidentes aéreos. Então, o grande lance é a gente saber 100% de tudo. Vamos estudar, vamos aproveitar aí esse tempo vago que a gente está, né, obrigatório, e vamos meter a cara para a gente se formar em profissionais acima da média. Maravilha, ótimo, ótimo, muito bom. Ó, a Ana Paula está perguntando aqui, o que um comissário deve fazer quando o avião é despressurizado? Quando o avião despressuriza? Se for sem avisar, sem preparação, meu querido, puxa a primeira máscara e respira bem fundo. E senta. Senta porque o comandante vai colocar aquele avião para baixo para a gente atingir um nível de segurança, onde você não possa, não precise mais usar a sua máscara. Então, pegue a sua máscara, coloque na cara. A primeira que estiver na sua frente. Não precisa retornar a sua estação. A primeira que estiver na sua frente. Tem sempre uma para a gente. São 4 por fileira. Se uma fileira de 3, tem 4. Uma fileira de 2, tem 3. Essa aí dizem que é para bebê, mas na verdade é para comissário. Passou perto de uma, pegue sua máscara e coloque. A gente tem um tempo bem pequeno de consciência útil dentro de uma despressurização. E somos necessários para salvar as outras vidas. Então, a primeira máscara é sua, coloque na cara e respire normalmente. Maravilha. O Luca está perguntando aqui, é possível uma crise na aviação após essa pandemia? O que você acha, Miriam? Querido, a crise já se instalou. Realmente eu tenho recebido notícias de amigos que ainda estão voando, né? Eu parei de voar no ano passado e tenho bastante colegas na aviação. A crise se instalou, não só na aviação, mas em todos os setores, no mundo inteiro. A gente vai ficar parado aí um tempo, o pessoal, a grande maioria está colocando de licença, não remuneração, sem remuneração, ou vão voar em algumas empresas, as pessoas vão voar menos e ganhar menos, é um acordo, tem todo o acordo, o sindicato, inclusive, publicou alguns acordos, mas, como eu disse lá no início, a aviação é um cosmic caos e ela é muito necessária, extremamente necessária e vai ser muito necessária quando acabar toda essa pandemia aí que a gente está vivendo, isso vai acabar
e a aviação vai ser um setor que vai crescer muito, porque a gente vai ter necessidade de transporte, de regular toda essa loucura que está acontecendo aí nos dias de hoje. E a aviação vai ser um boom danado, vai crescer muito rápido, e é o momento onde vocês devem estar preparados. A gente volta muito, esse setor vai ser obrigado a retornar às funções normais muito rapidamente. Agora, realmente, agora, nesse momento, a aviação está praticamente parada. A última notícia que eu tive é que algumas empresas já pararam de operar em Congonhas e Santos Dumont, dois aeroportos que, para mim, era uma coisa inimaginável que um dia fosse acontecer esses aeroportos pararem. Então, a crise realmente é muito grande, mas não só na aviação, né? A crise da aviação está refletindo a crise mundial. Mas, assim como todos os outros setores, eu tenho confiança de que a gente retorne, a aviação também. E acho eu que a aviação vai ser um dos primeiros setores a se recuperar, porque ele vai ser muito necessário nessa recuperação mundial. É o meio de ligação, né? É um meio de transporte mais rápido, para transportar não só passageiros, como todas as cargas paradas por aí. As empresas vão precisar muito da aviação. A aviação vai se recuperar muito rápido. Eu acredito nisso. Já já a gente está aí contratando barbaramente. Isso é muito bom mesmo. O Jairson, Miriam, está perguntando, em situações de pandemia, pode ocorrer mudanças nos procedimentos de segurança, como foi com a H1N1? Alguns procedimentos já estão mudando, né? Eu nunca tinha visto o comissário fazer demonstração de máscara. E outro dia eu recebi um filme sobre isso. Algumas preocupações tem que ter, é um ambiente fechado, é um ambiente onde a gente tem contato o tempo todo com o passageiro, né? com secreções que a gente não deveria ter, mas o pessoal está usando todos os EPIs que a gente tem que ter. Existe uma segurança maior nos aeroportos, tanto safety quanto security estão agindo muito bem, e o que eu tenho de notícia dos comissários e dos pilotos que eu conheço é que as normas estão sendo seguidas rigidamente, que eles estão tomando bastante cuidado quanto a isso, o máximo possível, mas realmente a aviação não pode parar, estão trabalhando em média aí 10% da sua capacidade, mas esses 10% estão trabalhando dentro de todos os procedimentos de segurança para a própria vida, né? É uma defesa da própria vida. E, inclusive, máscaras, estão usando máscaras, luvas. E a gente já tinha esse negócio álcool gel, e eu estou vendo as pessoas correrem atrás do álcool gel como se fosse uma coisa assim, tem que usar álcool gel agora. Na aviação, a gente geralmente tem um vidrinho já de álcool gel, porque não, agora é o corona, né? Mas a gente já teve o ebola, que a gente passou por isso também, tivemos alguns treinamentos para como socorrer. Eu acredito que essa parte do corona, eles também estejam tendo algum treinamento a mais, algumas até de primeiros socorros, para como lidar com uma pessoa que apresente algum sintoma a bordo. A gente teve outro dia aí um copiloto, né? Que passou mal e o comandante avisou pela fonia, essa fonia foi difundida aí no meio, divulgada para todo mundo aí, e é esse o procedimento. Eu imagino que ele tem avisado realmente para já ter alguém em terra para que isolassem aquele avião, isolassem aquela tripulação, e o próprio copiloto ficou isolado na cabine de comando. O comandante, é claro, ali do lado também passou pelo risco, não tenho notícias se foi confirmado o caso do corona, mas é mais ou menos por aí. A gente corre risco, sim, mas não só com corona, a gente sempre corre risco de qualquer
doença, a gente tem que sempre tá seguro dentro do avião, tomar muitos cuidados. Álcool gel realmente faz parte da bagagem de mão do tripulante, lavar as mãos com frequência, evitar contatos físicos ou falar muito perto. Isso tudo a gente já faz parte da nossa conduta. E numa crise dessa, só tende a aumentar, né? E usar os EPIs, né? Usar os EPIs sempre, sempre. Maravilha, muito bom. O Luca está fazendo outra pergunta aqui, que é bem interessante, por sinal. A que nacionalidade pertence um bebê que nasceu a bordo de um avião? Hum. Ele vira assim, tadinho. Qual você prefere? E aí você já compra passagem da bandeira do avião, né? É brasileiro, tadinho. E antes do pouso em Nova York, ele é brasileiro. Não tem jeito. Enfim, vamos lá. Mais outra pergunta aqui aparecendo na minha telinha, ó. Por quanto tempo as máscaras de oxigênio podem ser utilizadas por um passageiro? Olha, tudo bem, eu me preparei para segurança, mas vamos lá na emergência. Exato, essa não é uma pergunta de emergência, né? Emergência a 12 bordo. minutos em média, né? Em média, mas eu aconselho a usar até o final. Se for 13 minutos, vai para 13, se for 14. Agora, se parar em 8, pega outra. A média é 12. Então, maravilha, com certeza. Olha lá, o Jairson está até respondendo, ó, 15 minutos, muito bom. Beleza. Porque vai dar tem uma variação nessa, mas em média vai aí de 12 a 15 minutos. Mas se passar disso, continua respirando. Isso, exatamente, maravilha. Dessa matéria de segurança, ela tem muita coisa para se memorizar, correto? Bastante siglas aí, né? Bastante siglas que a gente não usa normalmente, que faz uma confusão danada. Mas não se preocupem, porque mesmo eu lendo, estudando, vira e mexe, eu tenho que... Peraí, eu tenho lá o meu, né, sigla, o que significa, e aí vamos ver. Exato. Então, isso que eu ia te perguntar. O que você faz, né? Você é professora, você tem contato com essas matérias o tempo todo. Então, qual dica que você dá para o aluno que já terminou tem tempo e está ali, às vezes, preparando, né? Se preparando para fazer a prova da ANAC, para conseguir memorizar as siglas? Pois é, eu não consigo normalmente memorizar na decoreba. Então, o que eu faço? Eu pego essa sigla, eu entro ali na internet, naquela coisa chamada Google, que serve para um monte de coisas, eu coloco ela e leio sobre ela. No momento em que você entende o que significa aquela sigla, você guarda aquela sigla. Agora, só decorar a sigla, você pode até fazer uma boa prova, mas, na verdade, você não vai entender o que significa aquilo, né? O que é um CIPAER. Então, se você entra no site do CIPAER e entende o que é o que é o CIPAER, você não esquece mais do CIPAER. Né? Já entra no site de um CENIPA, você vai ver os cursos que o CENIPA oferece, para quem ele oferece, por que ele oferece, e por que ele tem que capacitar aquelas pessoas. E aí a gente começa a entender o que é o CENIPA, e aí a gente não esquece o que é o CENIPA. Então, a minha dica é entenda o que significa aquelas siglas, e não o que significa mesmo, a fundo, aquela sigla representa o que dentro da aviação, o que aquilo faz, o que aquele setor, o que aquela seção, o que aquele anexo representa. Não adianta declarar que é o anexo 13. Puxa lá, anexo 13, dá uma olhada simplista, uma leitura dinâmica, mas você já vai entender o que é um anexo, o que é uma publicação da ICAO, e aí você passa a entender o que é a ICAO, porque aí você entende, você aprende. Decorar a sigla, eu digo para vocês que eu não consigo. Eu não consigo.
decorar só, a gente decora o que significa, o significa cada letrinha, mas não faz a mínima ideia do que significa o todo, a gente não guarda. Né? E é muito legal que você faça esse estudo, que veja fotografias, que veja exemplos, e aí você consegue guardar. Essa é a dica, estuda. Maravilha. É a melhor dica que tem, estudo. Muito bem. O Felipe, ele está perguntando, pode-se dizer que em 74 que de fato se iniciou a investigação visando aprimorar os procedimentos e não punir os culpados no BR? No BR Brasil, né? No Brasil. Uhum. Olha só, na verdade, a gente tem até no nosso manual aquele acidente com balão de ar quente lá em 1908, em que foi feita uma investigação e daí partiu-se para uma prevenção. Né? A gente até escolhe essa investigação como um início. A princípio, essa investigação leva à prevenção. Mas, realmente, em 74, entra o fator humano na história. E o fator humano envolve muitas outras coisas, muitos outros elementos que influenciam o fator humano. Então, ele se torna muito mais amplo. E aí a gente para de realmente procurar um culpado, o CENIPA. Para de procurar um culpado e sim um porquê aquilo aconteceu e como evitar que aquilo aconteça novamente. Aí começa uma investigação ligada, direcionada para uma investigação direcionada não para achar um culpado, mas para descobrir o que aconteceu e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente, como a gente pode prevenir que isso não aconteça novamente. Até então, até era inquérito, né? Aquela coisa toda, até então a investigação se procurava o culpado daquilo. Tudo bem, que se procure o culpado, mas e aí, fazemos o quê? Né? Hoje a gente não procura o culpado, a gente procura... É claro que existem 1000 investigações paralelas e que pode até te levar a um culpado, e aí entra as seguradoras, enfim. Mas a função do CENIPA não é detectar de quem foi a culpa, mas o que aconteceu naquele acidente, como ocorreu aquele acidente, o que levou a acontecer esse acidente e procurar que isso não aconteça mais. Maneiras de prevenção, investigação e prevenção de acidentes. Não um inquérito para procurar quem é o culpado. Não é a função do CENIPA a culpa, mas sim a prevenção. Essa é a filosofia do CENIPA. Não? Maravilha, muito bom mesmo. E vamos lá, gente, cadê as perguntas, cadê suas dúvidas? Vamos aproveitar esse tempo que está todo mundo em casa, né? E eu tenho certeza que eu estou lendo aqui, fala sobre a vaca armada. De quem? Pô, isso é um segredo nosso, gente. A vaca armada. Aonde que está isso? Pois é, isso aí só está dentro da sala de aula da Miriam Mota. Para mim não apareceu, não. Para mim apareceu aqui. Fala sobre a vaca armada. Daí eu vou falar sobre a vaca armada. Beto, desculpa, você deve estar assistindo. Hein? A vaca armada é uma maneira bem simplista de separar o que é safety do que é security. A gente sempre faz muita confusão com isso. Né? O security está dentro do safety, mas tem uma diferença bem grande aí. Security, ele cuida da parte material, né? da interferência ilícita. E o safety é a segurança nossa aqui. Quando você tem uma aula sobre, por exemplo, emergência, você está tratando da segurança, da prevenção de acidentes e tudo mais. Mas quando você tem uma circular falando de
quem pode entrar na cabine de comando já é um security. Quando você apresenta o seu crachá para entrar no aeroporto, isso é security. É uma diferença. E como as pessoas se enrolam muito, eu mesma custei muito a entender essa diferença. Uma vez eu escutei numa aula, um comandante, ele me deu, eu não conseguia entender, ele me deu um exemplo que foi muito fácil de entender. É mais ou menos assim. Se tem uma vaca na pista na hora da sua decolagem, é safety. Mas se essa vaca estiver armada, é security. A diferença é essa. Uma vaca simplesmente pastando no final da pista é safety. Mas se essa vaca estiver armada, é security. É isso, é essa a história da vaca armada. Não, maravilha, tá ótimo, né? Assim, a gente associando as coisas, a gente consegue Pois entender, é. compreender. Uma vaca sozinha não tem problema, é safety, tira a vaca de lá. Agora, se essa vaca estiver armada, é security, chama a polícia. Maravilha. Aqui tem outra pergunta, aí a gente implementa a matéria segurança, do Luca perguntando, Miriam, qual foi a pior situação que você passou no voo? Você precisou usar alguma coisa de segue-voo? De segurança, é? Nossa. Nossa. Isso aqui é assim, assim e tal. Quando envolve segurança, tudo é ruim, né? Tudo é ruim. Mas tem algumas que ficaram gravadas. Uma delas eu tinha mais ou menos, acho que 1 ano de voo. E nós tivemos que preparar a cabine, porque nós tivemos um vazamento de combustível e estávamos com pane seca. E podia ser que a gente não chegasse à pista, não conseguisse chegar à infraestrutura aeroportuária e tivéssemos que fazer um pouso de emergência. Mas a gente preparou a cabine e foi toda a atenção e tudo mais, mas a gente conseguiu pousar em segurança. Eu lembro bem do que foi preparar a cabine. E engraçado, gente, a gente lembra de tudo na hora, sabe? Você acha que esqueceu nada. Na hora que vem o estresse, parece que vem a memória, tudo que você tem que fazer, a sua postura muda, e é bem legal. Essa foi uma das. Muito bom. Pau Ferro Arte Funcional está perguntando. De segurança, e a gente tem toda uma senha combinada nos briefings para que ter acesso a uma cabine de comando. Existe uma série de procedimentos, e aí é o security, através da diretoria de safety, que dá esses cursos, e inclusive algumas circulares são lançadas sempre que muda qualquer procedimento, mas a gente tem treinamento, sim, para não cair não fazer nenhuma besteira, não ter nenhuma reação, saber em que momento é o mais tenso. A gente tem treinamento disso, sim. E cada empresa, dentro das normas que são ditadas, ICAO, ANAC, a gente tem, dentro dessas normas, a gente tem um treinamento. Muito bom, maravilha. Nosso tempo está se esgotando. Eu iniciei antes, né, das 5. Aqui no Instagram só de 1 horinha de live. Mas a gente vai mudar isso. Vamos achar um local que a gente consiga fazer muito mais tempo. Menina, eu achei que ia demorar tão rápido. Puxa vida. Passa rápido, né? Passa rapidinho. Então, usem as dicas da professora, estudem, né? A apostila da escola, Miriam, você deu uma olhada, ela tá bacana, tá ok? Tá ótima, tá muito bem explicada, tá concisa, não tá cheio de... eu já vi algumas outras apostilas em que tinham uns trilhões de leis,
que é até legal a gente saber, mas não é assim tão necessário no momento. A apostila da escola está muito boa. Até essas perguntas, a grande maioria das perguntas que vocês me fizeram aí estão lá, está lá, e está muito bem explicado. Eu leio e releio essa apostila. Ela é um ponto de referência muito bom. Tá aí quem quer aprender as siglas, decorar as siglas, começa na apostila. Tá bem explicadinho, tá bem legal. Maravilha, muito bom. Quero agradecer em nome da Educar, Miriam, por você dispor do seu tempo, vir aqui, bater esse papo gostoso com a gente aqui nesse finalzinho de tarde. E, gente, vamos embora. Ó, quem sabe, tá, quando passar, tudo isso passar, a gente não faça uma live só com a Miriam contando as histórias dela. O que vocês acham? O que você acha, Miriam? Você tem história pra caramba. Olha, eu quero dizer para vocês, eu não sei se tem tempo aí, eu armei o maior circo aqui, mas eu esqueci de botar um reloginho, né? E eu não estou vendo a hora. Mas eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu quero que vocês estejam muito bem e saibam que essa diversidade que a gente está passando aí agora vai passar e não vai ser tanto tempo assim. Quanto mais tempo a gente tomar cuidado, mais rápido a gente vai estar junto. Eu estou morrendo de saudade de vocês, estou louca para entrar numa sala de aula novamente. Estou com mais vontade de ir para a sala de aula do que eu estava para voar quando fiquei um tempinho fora de voo. Vocês são sensacionais. E se eu estou com o meu tempo aqui, eu agradeço muito mais ao tempo que vocês estão se dedicando a isso. É uma coisa muito gostosa de saber que a gente está formando profissionais bons, profissionais interessados. E obrigada, Educar, por ter dado essa oportunidade para a gente. É uma oportunidade muito legal e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui, trocando experiências e tudo mais. Eu estou à disposição de vocês e da Educar a qualquer momento. Até porque eu estou quase no grupo de risco do idoso, falta só 2 aninhos, então eu já estou me considerando, entendeu? Eu estou em quarentena total, isolada, eu e meus cachorros e meu matinho aqui atrás, ó, tem um matinho para me ajudar. Tá ótimo, querida. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que a Educar ela não parou, tá? Nós só estamos em casa, mas ela continua atendendo vocês, os nossos futuros alunos, os nossos alunos, nos nossos e-mails, nas nossas mídias e no nosso WhatsApp, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, só chamar lá que a gente resolve. Estamos aqui para isso, tá? Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Segunda-feira, eu só vou decidir fechar tudo direitinho com a Camila. A Camila Hutter, ela vai estar aqui com a gente também amanhã. Eu dou essa surpresa para vocês. E ela vai também fazer uma live aqui com a gente para tirar um pouco a gente desses pensamentos que estão surgindo nesse momento. Tá bom? Miriam, obrigado, meu amor. Um beijo grande para você. Vocês que assistiram, um beijo gigantesco e saibam que Educar, nós estamos juntos com vocês em qualquer momento.